Bom, então vamos lá? Vamos trabalhar agora Platão, o grande filósofo das ideias perfeitas, da República Utópica, do tudo que a gente conhece como as bases do comunismo. Não é bem por aí. A gente não está falando de um saudosista querendo reviver o passado, mas de um pensador obcecado por ordem, por hierarquia, por autoridade. Só com essas três palavrinhas mágicas você já pode entender que são valores que desafiam o caos da democracia desgarrada, do relativismo que engole o mundo atual. Então a sua filosofia, longe de ser um devaneio progressista, ela carrega uma essência que fala diretamente à crise de hoje. Então vamos desenterrar essa faceta escondida e ver como que ela ressoa com o que os conservadores sempre defenderam. Então se você está chegando agora aqui, você vai saber que a gente está fazendo uma série de vídeos, caso não saiba, né? Sobre pensadores, sobre pilares aí da filosofia, de como eles trabalhariam o mundo hoje. Então é a nossa velha contrafactual da lógica. Então, se A fosse o caso, B então seria o caso. Então como que Platão enxergaria os dias de hoje, tá certo? Então fique por aqui, espero que as várias informações que eu tenha também possa contribuir nesse sentido. Bom, Platão não tinha paciência para a democracia ateniense, tá? Ele via naquele sistema um terreno fértil para bagunça. Liberdade demais vira libertinagem. E as massas, guiada por impulsos, paixão, bota lá o emotivismo ético para fora. Não, do que o meu coração mandar, eu faço e... Não é isso. Acabam se entregando o poder a demagogias oportunistas. Lá na República ele vai pintar um quadro sombrio. A multidão não sabe governar. O governo popular inevitavelmente desliza para a tirania. Isso não lembra o que a gente vê hoje, com populistas surfando em ondas de desinformação, né? Será que não? Para Platão, a solução não estava no voto ou na vontade da maioria, mas numa elite de filósofo rei. Homem, mulher formado na virtude, no conhecimento do bem, que é capaz de guiar a sociedade com competência, não com carisma barato. Se você concorda ou não com isso, esse não é o ponto. Eu quero trazer a lente de Platão para enxergar o mundo hoje. E ao contrário do que muito se acredita, né, que é o pai do comunismo ali, o Burke, o pai do conservadorismo moderno, ele assinaria embaixo dessa declaração. Deixar o poder na mão de quem é ignorante é assinar o atestado de óbito de qualquer civilização. Essa visão platônica, ela não era só elitismo arrogante, ela enxergava a sociedade como um organismo vivo, onde cada parte, os filósofos pensantes, né, os guerreiros protetores, os produtores trabalhadores, lembra daquilo? Aprendeu no ensino médio? Pois é. Então, se tinha um papel natural a cumprir, porque nasceu com esse propósito. Então a hierarquia para ele não é sinônimo de opressão, mas de harmonia. Então quando você vai pensar no Friedrich Hayek, por exemplo, agora, no nosso século XX, na escola austríaca, quase que eu falo de Frankfurt, ele falaria de uma ordem espontânea, emergindo das ações individuais. Então Platão ele já defendia que a estabilidade ela vem quando cada um sabe o seu lugar e age de acordo com a justiça. E a educação nesse esquema ela não vai servir para criar técnicos ou militantes doutrinados, mas para moldar almas virtuosas preparadas para sustentar essa ordem no mundo onde escolas elas viraram laboratórios de ideologia. Então a receita platônica ela soa quase que profética aqui. Mas o que realmente marca é anacrônico? Fique com o seu anacronismo, com o seu achismo. Vamos pensar aqui, vamos chutar o balde. O conservadorismo de Platão é a sua reverência pela tradição. Vai ler Fédon, vai ler os clássicos, leia todas as obras de Platão, não morra antes de lê-las. Lá, o Sócrates ele vai descrever a filosofia como uma preparação para a morte. Não é uma fuga mórbida da vida, mas um reconhecimento humilde dos limites humanos.
Isso é o avesso, é o oposto do que o progressismo prega, que sonha em reivindicar a natureza, apagar o passado, porque a tradição cristã, porque você é contra o aborto, eu sou favorável, mesmo que eu não concorde, eu sou porque eu sou subversivo. Eu já falei sobre subversão aqui no canal, também vá nos outros vídeos, vá sobre os pilares do conservadorismo, vá entender um pouquinho mais a fundo dessas coisas. A gente tem vários vídeos sobre isso. Platão, ele desconfiava da escrita fixa lá no Fedro, por exemplo. Ele alertava que ela congela o pensamento, enquanto o diálogo vivo, a tradição oral, ela mantém a sabedoria fresca e adaptável. Então, o Burke nunca foi contra o conservador. Ele é taxado de aquilo que não quer ir pro progresso, que não quer mudança. Não, ela tem que acontecer, só que de uma maneira lenta e gradual, pensada, com lógica. Vamos saltar como Tomás de Aquino construía lá a Suma Teológica, ou a Suma contra os Gentios. Então, eu vou construir um diálogo com profundo silogismo. Eu vou tentar refutar sem leviandade. Não seja leviano, tenta refutar, pega os melhores pensadores, os melhores artigos que promovem uma contra-argumentação àquela teoria que você está propondo, e depois coloca à prova isso, testa, e a teoria que se sair melhor fica. Mas ela não vai ser desbancada só por libido. Libido, tudo é libido. Tudo, por isso que Freud é tão queridinho para esse pessoal. Deixou Jung de lado, e obviamente a melhor alternativa que é Viktor Frankl com a sua logoterapia. Se você é cristão, olha, minha indicação, não se consulte com um logoterapeuta. Então é uma crítica que os conservadores de hoje, eles poderiam jogar na cara da burocracia acadêmica, com seus diplomas, que valem mais como um status do que como um saber real. Eu discordo que o Olavo de Carvalho era filósofo. Pois é, então pega lá os diplomas de todo mundo, vai atrás dos diplomas da galera toda aí. Para Platão, a verdadeira inteligência, ela não vem de livros ou sistemas, mas da experiência transmitida de geração em geração. E se isso não bastasse, a sua metafísica é guiada pela ordem natural. As formas, como o bem no topo, né? Lá é o alicerce de tudo. Uma realidade eterna que não depende de opiniões ou de votação. A justiça para Platão, ela não é o que a maioria decide num surto de paixão. É alinhar a sociedade a princípios imutáveis. Isso é puro direito natural. Vai ler Tomás de Aquino nesse sentido. Então, algo que Burke ele ecoaria ao falar daquilo que ele sempre dizia: a sociedade é uma aliança entre os vivos e os mortos que ainda não nasceram. Contra o relativismo que diz que a moral é só a convenção. Então Platão ergue um muro. Existem verdades que não negociamos, porque não as inventamos, nós as herdamos. Agora, vamos para o paradoxo aqui, que deixa os desavisados de queixo caído. O Platão ele propõe ideias, que parecem radicais. Então, abolir a família, a propriedade, como tanto quis as mães do feminismo ali, como Kate Millett, Shula Firestone, o Engels, que escreveu, uma forma extremamente sofisticada de tentar dizer que de fato existe problema na família, na propriedade privada. Então, isso é radicalismo puro. São tentativas de blindar a elite dirigente ali contra as tentações que vão corroer o poder, o egoísmo, o nepotismo. É uma até utopia pensar assim. E se isso faz sentido, um projeto de preservar a pureza da autoridade, não para derrubá-la, até a sua bronca com a arte mimética, inclusive, que Platão tinha ali na questão toda de não faz sentido eu gostar de uma obra de arte porque ela é a cópia da cópia, Ele sempre desconsiderou isso como algo importante. Até a poesia homérica, que segue essa lógica, embora ele tenha sido mais poeta do que um pensador filósofo.
Ele censurava, não por puritanismo, mas por medo de que emoções descontroladas corrompessem a juventude. Então, quantos conservadores modernos não diriam o mesmo sobre a cultura pop, com seu culto ao sexo, à violência? Então, o impacto de Platão no pensamento conservador é inegável. De Léo Strauss a Roger Scruton, passando por Tocqueville, seus ecos eles vão ressoar na crítica à democracia liberal, que vira tirania das maiorias, e no combate ao niilismo, que vai dissolver valores. Então ele acreditava que a filosofia ela deveria curar a alma, não alimentar ideologias. Então um tapa na cara ali do ativismo histérico, né, de hoje. A carta, por exemplo, sétima, ela visa ali que a política ela só funciona se começar pela reforma interior. É uma lição que os conservadores eles gravam no peito. Sem virtude, sem ordem, tudo vai desmoronar. Então, o que a gente tem até aqui? Que Platão não era um sonhador utópico, nem um revolucionário de fachada. Talvez um conservador dialético, usando a razão para defender a harmonia contra o caos, numa era de polarização burra, de relativismo desenfreado, ele vai provocar. Como que eu reconstruo uma sociedade que perdeu o norte? Então, o que você acha disso? Deixa no comentário, clica ali para você ver o e-book que a gente tem preparado de um compêndio sobre os maiores pensadores aí. Fica à vontade de comprar, não comprar. Você vai manter esse canal vivo se estiver ativo nesse sentido. Deixa um likezinho, isso não vai custar nada e a gente vai conseguir gerar mais engajamento aqui para fazer o que a gente está querendo, que é chegar mais longe no nosso contexto de criar uma comunidade aí onde todos entendam que seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade é um lema ideal aí para se viver, tá certo? Então, um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.